para que os senhores e as senhoras possam ter esse material e que eventualmente possa ser útil para os cálculos e tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, agora conversando aqui a questão também de voto de legenda, quem for tiver em partido que tenha o número da majoritária, ou seja, né, do candidato a prefeito, vai ter também um ganho em relação ao voto de legenda. Né? Isso vai ajudar. Tem gente até falando que talvez eleja um, não digo isso, mas que o voto de legenda sempre é importante, ainda mais que quem for ganhar a eleição, vai ter bastante voto de legenda. Né? Mas assim, para quem eu conversei e tem o meu cartão, por favor, manda mensagem, que daí eu passo o material e a gente vai trocando, até mesmo essa fundamentação que o senhor teve, perfeito, vamos analisar e vamos, né, para a gente debater e chegar a um consenso. E realmente ficou muito complicado, né? Depois desse julgamento, são várias regras e é uma questão matemática, mas também às vezes pode ser que não seja muito justo, às vezes gera dúvida, então é importante que a gente possa esclarecer bem certinho a todos, tá bom? Pessoal, vamos agora continuar falando das inelegibilidades. Eu vou só pedir para... Aqui tem lá. E vamos trazer aqui a questão das causas de inelegibilidade, né? Pergunta no final, né? Mas eu estou muito acostumado em Curitiba com os nossos cursos semanais, de repente se alguém tiver uma dúvida, sabe, a gente já pode de repente esclarecer para talvez não perder o raciocínio, né? Então é o seguinte, claro, se a gente fala de inelegibilidades, é uma espécie do gênero de suspensão dos direitos políticos. É uma condição que vai restringir a possibilidade de ser eleito. Então, é algo que vai restringir direitos fundamentais, por exemplo, direitos políticos, então, por isso, dessa relevância de estar efetivamente bem configurado. E nós vamos ver todas as linhas da Lei Complementar 64 de 90, né, que foi depois complementada com a Lei 135 de 10, a Lei da Ficha Limpa, para a gente verificar as hipóteses e verificar principalmente dúvidas que possam ter práticas em si. Né? Eu vou destacar algumas alíneas que geram realmente dúvidas. E é o dia a dia dos senhores e das senhoras, nas câmaras municipais. Tá? Lembrando que é possível reconhecer uma eventual inelegibilidade, tanto de ofício, vamos dizer, o promotor eleitoral da sua comarca, né? Como, claro, também mediante representação, né? Partido, candidatos, coligações, né? É possível, então, para que depois a justiça acabe analisando e acabe verificando se é o caso ou não de cláusulas de inelegibilidade, né? Antes ainda, em relação às constitucionais, só para a gente passar aqui, para depois a gente chegar mesmo na lei complementar, quem está inelegível agora por força da Constituição Federal, né? Os analfabetos, e aí, aqui um parênteses bem importante, né? Claro, você comprova ali a escolaridade, ok, mas tem gente que não tem, né, como comprovar. Então, na pior das hipóteses, nós lá no Paraná é muito comum, a pessoa, o juiz, ele intima para que a pessoa vá fazer uma prova escrita. Como é a prova escrita? Tem que escrever alguma coisa, né? Por exemplo, não comprova a escolaridade, mas tem CNH, ótimo. Mas mesmo que não tenha nenhum documento, então pelo menos vai ali e faz ali por escrito, ok, né? Então a questão do analfabeto, né, com essa regra que a justiça tem trazido de uns anos para cá, né, é muito difícil que não possa comprovar a candidatura. Os inalistáveis, né, que são esses os estrangeiros, os conscritos, né, que estão prestando serviço militar, né? A questão da reeleição, né, que tem gente falando que vai mudar isso no Brasil, enfim, hoje, claro, né, temos ainda essa questão da reeleição para o executivo. Cônjuge ou parentes concebidos ou afins até o segundo grau, e até segundo grau, hein? Não esqueçamos que a súmula vinculante 13, que hoje está expressa na lei de improbidade, é até terceiro grau, né? É segundo grau, tem que fazer aquela conta, né? Por exemplo, primo pode, por exemplo, né? Segundo grau ou por adoção, há também jurisprudência dominante, né? Posso ser até pacífica em relação a questão de união homoafetiva também, tá? Então isso também é pacífico, né? A questão dos militares, até nós tivemos em abril um evento que teve uma das palestras só sobre militar, é totalmente diferente. Militar até eu só quis mencionar, mas há uma legislação específica, regras específicas, tá? E quem quiser, volto a dizer, pode pegar o meu WhatsApp e eu passo um material bem interessante. Alguém aqui é militar ou tem interesse? Então, se quiser, porque tem regras bem específicas, sabe? Apesar que o senhor já é vereador, né? Mas, enfim, para se analisar, né?
porque tem regras bastante diferentes mesmo, né? Então, aqui dos militares. Agora que vem, então, a nossa exposição explanação mais relacionadas à questão da lei das inelegibilidades. Está ali o link, né? Então, vamos lá. O artigo 1º, que são inelegíveis para qualquer cargo. Qualquer cargo. Tá? Então, ou seja, não é só para essa eleição, pode ser para eleição para conselho tutelar, enfim. Aí vem as alíneas. Então, a linha A, os inalistáveis e analfabetos, que isso também é reprodução do que está na Constituição Federal, né? Os membros, pelo princípio da simetria constitucional, das câmaras municipais, tá? Vamos usar assim, tá bom? Então, os vereadores e vereadoras, né? Que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência ao que dispõe 55 da Constituição e a sua lei orgânica. Desde a expedição do diploma, do diploma, tem aquelas questões que há vedação. Da posse, tem aquelas questões que há vedação. Isso aqui tem que observar bem também em relação à lei orgânica do município, que muitas vezes é a reprodução do texto constitucional. Tá? E a regra também, meus caros, é 8 anos. 8 anos dessas alíneas todas, tá? Como regra. A questão é que, desde quando? Aí depende de qual a linha para se verificar. Nesse caso aqui, para as eleições que realizarem durante o período remanescente do mandato, para qual foi eleito, e nos 8 subsequentes. Então, você pode contar mais do que 8 anos. Então, tem aquele grande, imenso problema. A eleição é dia 4, dia 6, a eleição daqui a 8 anos é dia 4. Não deu os 8 anos. Esse é um baita problema. E que, ao pé da letra, é o que a jurisprudência tem trazido, vai contar os 8 anos, e se der poucos dias, é mais a outra eleição, está inelegível ainda por poucos dias. Esse é um problema, né? A questão também, governador, vice-prefeitos, né? Que perderem os seus cargos por força de alguma questão, né, da lei orgânica do município, por exemplo, né? Então também, 8 anos do término do mandato. Aqui é do término do mandato ainda. Né? A linha D, a questão de representação, representação perante a justiça eleitoral, e a lei da ficha limpa veio a trazer aquela regra aqui do duplo grau. Então, em decisão transitada julgado, que é aquela decisão aqui, para quem não é da jurídica não sabe, né? É aquela decisão em que não cabe mais recurso, ou já teve todos os tipos de recurso, ou a pessoa não interpôs recurso, transitou em julgado. Né? Esse é o termo jurídico, né, que é utilizado. Ou por órgão colegiado. Né? Ou já no duplo grau. E aí é por isso que a lei da ficha limpa veio a estender essa questão também para colegiado. Aqui no caso, por abuso de poder econômico ou político, eu vou citar um exemplo. Aqui, acho que todos conhecem o senador pelo estado do Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro. Né? E ele, uma das acusações, ele foi absolvido aqui em Brasília, né? Lá no Paraná não. Né? E ele, uma das acusações é porque ele era pré-candidato a presidente da República. Né? E depois ele foi ser candidato ao Senado. E aí, enfim, a oposição a ele, né, acabou entrando na justiça eleitoral por eventual abuso de poder econômico, porque houve, na verdade, a acusação foi essa, gastos muito superiores de pré-campanha do que se fosse para o Senado do Paraná. E aí, com base nisso, a presidente da República, e com base nisso, falou, opa, peraí, houve abuso de poder econômico. Né? E cuide muito com o abuso de poder econômico. Eu vou citar daqui a pouquinho, vai ter acho que 2 ou 3 linhas para frente, eu vou citar o abuso de poder religioso. Alguém aqui já ouviu falar? Olha só o que pode acontecer também. Tá? Vamos chegar lá. Abuso de poder político, a utilização da máquina, né? O prefeito para a reeleição utiliza a máquina, a gente sabe bem que na prática como que isso ocorre, então observar muito, né? Representar, né? Enfim, eu semana retrasada fiz com o interno do SPR de Foz do Iguaçu, o prefeito fez um evento na assistência social para 300 empresários, uma cidade pequena, para 300 empresários com jantar gratuito e eu não sei se o senhor conhece lá, né? O senhor que é de Luan, então, nada contra a pessoa dele, mas assim, para 300 pessoas com um jantar e fez um balanço dos 4 anos. Foi mês passado? Poxa vida, né? Os 2 vereadores de oposição entraram com representação por abuso de poder político, né? Enfim, então é um exemplo aqui relacionado a isso também.
E aí que também há 8 anos, né, seguintes também à questão do julgamento. Aqui, meus caros, crimes. E crime é uma questão também delicada, porque a lei, ela delimita aqui quais os crimes. Eu pus aqui em itálico, né, para mostrar, não ver todos eles, mas são crimes mais graves, crimes ligados à administração pública de um modo geral, né, não só, né, mas de um modo geral. Então, ou seja, esses crimes aqui estão textualmente delimitados, né, que causam a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos do quê? Olha a outra modificação aqui, do cumprimento da pena. Quando eu falar de improbidade, vai ser o último, que eu vou deixar para o final, também é do cumprimento da pena. E aí, eu já quero instigar uma situação aqui. Tá, foi condenado, ficou lá 4 anos, né, de início de suspenso. E aqui, no caso, em crime de multa, ou a multa civil da improbidade. Ficou 4 anos, nesse exemplo. Tá bom, mas por algum motivo não cumpriu, não pagou, não adimpliu as multas, né, ou mesmo a questão da multa civil. Cumpriu a pena? Após o cumprimento da pena. Então, às vezes a pessoa acha que já cumpriu, que passou 12 anos e não cumpriu. Observar isso é muito importante para a questão das inelegibilidades. E eu falo muito isso, ainda mais nessa época agora, né, já na iminência dos registros, né, para ver o seu adversário, né, para ver aqueles que estão concorrendo, né, contigo também. Tá? Indignos do oficialato também, né, dos oficiais. Eu estou pulando a linha G para deixar para o final, o julgamento de contas, como vou pular a L também para o final, que é a de improbidade, porque senão nós vamos ter mais tempo daí para a gente conversar. Aqui, meus caros, abuso, detentores de cargos que se beneficiarem assim a terceiros, abuso de poder econômico ou político. Né? Então, claro, abuso de poder econômico. A gente cita, por exemplo, o Paulo aqui é pré-candidato, o Paulo aqui impulsiona as redes sociais normalmente, para mostrar as ações do Paulo vereador, né? Põe lá, R$500 por mês. Então, impulsionando, para que, né, busco ali, mais ou menos ali na minha região, no meu município, né, enfim, ok, Instagram, ok. Mas chega lá uns meses antes da eleição, o Paulo que gasta R$500 por mês, vai gastar R$10.000 por mês. Não é desproporcional? Não há um eventual abuso de poder econômico? Eventual não, né? Então, é ali que a justiça eleitoral vai analisar. Se houve ou não um abuso em relação à utilização, aos gastos, né? Abuso econômico. Político também, muito, isso existe muito, e é por isso que o Dr. Joelson comentou hoje que algumas condutas vedadas, por muitas delas, conduta vedada não deixa de ser abuso de poder, né? E muitas delas caracterizam o abuso de poder político, né? Está no artigo 73, tá? É importante, como ele mesmo falou, observar, analisar o caso concreto, verificar direitinho, né, a parte fática, verificar a jurisprudência, né, para que se analise se sim ou se não. Abuso também dos meios de comunicação social, né, o abuso midiático. Né? Quando eu falar também de improbidade no final, nós vamos ter ali uma questão das publicações, aí eu vou me ater mais a essa questão relacionada às publicações, à publicidade institucional, né? Okay? E por que está ali o religioso? Não há uma norma delimitando abuso do poder religioso, mas já há condenações. Mas como que já há condenações se não está, não? Porque a jurisprudência tem entendido, estou falando daqui está certo, tem entendido de que pode haver um abuso de poder econômico desde que haja um outro abuso de poder. Pode haver um abuso de poder religioso, desde que junto com outro abuso de poder. Que exemplo que a gente cita? Né? E aí aqui quem eventualmente participa, né, de atividades religiosas, né? Por exemplo, uma determinada instituição religiosa convida lá o Paulo, o João, a Maria para falar. Ok. Olha, ele é pré-candidato, ele está aqui, olha, eu sou pré-candidato, penso isso aqui. Isso é normal? Isso é possível? Né? Porque várias igrejas, vamos dizer, trazem os seus amigos, ou mesmo pessoas da própria igreja, como pré-candidato. Isso é uma coisa, isso é possível. Agora, imagine eu sou lá o responsável por determinada igreja, e eu faço um mega evento, um jantar gratuito, convoco um monte de gente, está lotado, aí chega aqui, olha, esse aqui é o João, esse aqui é o meu candidato, o João está aqui para falar com vocês, o João é a nossa gente. Veja, aí pode estar caracterizado sim, com abuso de poder econômico, um abuso de poder
religioso. Tá? Isso aqui, esse tema tem jurisprudência, esse tema a justiça vai analisar, né? E evitem, para quem também faz política em entidades religiosas, evitem essa questão. Porque alguém pode representar e pode sim ter uma inelegibilidade por força do abuso de poder religioso. Tá? Alguém aqui já viu algum caso, sabe de algum caso sobre isso? Ainda não? Mas fiquem atentos, né, que isso pode eventualmente ocorrer. A questão da linha E também não é bem o nosso dia a dia, mas estabelecimento de crédito, financiamento seguro, enfim, isso aqui também está delimitado na lei de inelegibilidade. Aqui, meus caros, a gente só ouve dizer, né? Mas olha, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, famosa compra de votos. Hoje em dia, qualquer celular, a pessoa está em uma conversa não muito republicana, né? É muito fácil de comprovar, né? Então, cuidar muito com essa questão de condenação por captação ilícita de sufrágio. Doação, captação, gasto ilícito de recurso de campanha, né? O famoso Caixa 2, né? Ou por conduta vedada a esses agentes públicos em campanha eleitoral que implique em cassação de registro ou diploma. Ou seja, aquilo que implica em cassação de registro ou diploma entra nessa regra também, em relação às condutas vedadas. Então, aqui é muito comum representação da questão de corrupção, de crime eleitoral, de compra de voto, tá? Observe bastante isso. Nós tivemos nos nossos eventos a participação de juízes do Tribunal Regional Eleitoral, lá no Estado, e assim, o foco desse ano, o foco do TSE, o foco em todo o Brasil, vai estar na desinformação, na utilização indevida de tecnologia, de inteligência artificial, e a próxima palestra é sobre isso, né? Fake news, né? Utilização criação de deepfake, né? Para quem aqui eventualmente não sabe, deepfake, né? A gente já comumente já viu nos Estados Unidos com o Donald Trump, naquela época, tem aqui do Lula, do Bolsonaro, tem vários. Mas imagine o áudio. Imagine o áudio do seu prefeito, candidato à eleição, que todo mundo sabe da voz, e tem um áudio circulando na cidade feito por inteligência artificial, falando coisas que ele nunca falaria. Na imensa vida. Olha o problema disso, meus caros. Então, eu preciso fazer esse parênteses também, porque é o seguinte, muita gente vai criar grupos no WhatsApp, pode, ok, mas evite quem é pré-candidato ou depois candidato, sinceramente, uma mera sugestão, mas evite ele ser o administrador do grupo. Eu sei que o administrador vai ser algum correligionário, mas por quê? Porque imagine um deepfake desse, imagine uma fake news que vai ser retransmitida, repassada, compartilhada, né, no grupo do WhatsApp, por exemplo, e aí? E a responsabilidade disso? Então, cuide. Esse ano o foco é da desinformação. E a desinformação engloba tudo isso e muito mais. Cuidem, por favor, porque a inteligência artificial é excepcional. Eu já estou vendo utilizar para a Câmara. Nós estamos já criando plano diretor de tecnologia da informação, criando mecanismos de inteligência para as câmaras. Ótimo. Agora também tem os criminosos, também tem o pro mal, né? Então, muito cuidado, que esse ano é um ano que vai acontecer muito isso, tá? Então, nesses crimes aí ligados também a isso, né? A questão aqui também na linha K, vamos dizer, aqui por do prefeito que vier a renunciar o seu mandato antes de oferecimento de representação, petição capaz de autorizar a abertura de processo, no caso, cassação de mandato, né? Então tem essa questão. Nós sabemos que no âmbito dos municípios, alguns chamam de impeachment, né? O impeachment tem um rito próprio, tem uma lei, né? Impeachment para os presidente da República, ministro Supremo, né? Alguém aqui já viu algum ministro Supremo ser empichado? Acho que nunca vamos ver, né? Mas tem uma lei para isso. Exatamente. Mas no caso dos prefeitos, vereadores, né, é o decreto-lei 201, né, de cassação, né? E aqui tem também, para as eleições realizadas durante o período remanescente do mandato, né, e mais 8 anos. Tá? Então veja que a regra é do termo do mandato mais 8 anos, né? Tá, vou pular a improbidade, vou deixar para o final que eu falei. A questão, excluídos do exercício da profissão, eu posso ter uma representação na OAB, posso ter cometido infrações ético-disciplinares, posso ser excluído dos quadros, eu estou elegido, né? Por decisão sancionatória, no meu caso da OAB, né?
Infração ético-profissional, 8 anos, né? Claro, salvo se eventualmente anulado ou suspenso. Então tem isso também. A questão também que nós vemos, e tem essa questão profissional do cônjuge, né? Que é a inelegibilidade reflexa, mas olha só que interessante, ó. Em razão, na linha E, em razão de terem desfeito simulado divórcio, né? Prefeito já reeleito, chega um belo dia para a esposa e diz, olha, vamos continuar, né? Vamos nos divorciar? Não, divorciar, estamos brigados, então, todo mundo, nós aqui disfarçamos que estamos brigados e você vem para um terceiro, entre aspas, né? Terceiro mandato. Veja, a lei é bem clara, simulado desfazer união estável, né? Ou, claro, a questão do vínculo conjugal, né? Então, não pode, não é possível. Eu já vi um caso que cidade pequena, que o prefeito se divorciou e continuaram juntos. Por favor, né? Não tenho o que dizer. Então, também, 8 anos após a decisão que reconheceu a fraude. Tá? Vai ter um processo e daí vai chegar isso. A questão de processo administrativo disciplinar, né? Olha, demitidos na linha O, demitidos do serviço público em decorrência de PAD, processo administrativo ou processo judicial. Então, também, os que tiverem, né, esse tipo de condenação, ficam 8 anos contados da decisão, né, e sempre, meus caros, qualquer processo administrativo, mesmo na Câmara, foca o devido processo legal, princípio constitucional, ampla defesa, contraditório. Eu já vi vários processos de cassação serem anulados porque não tem o rito próprio, mas também porque não se conferiu o devido contraditório, né? Então, processo administrativo, a gente sempre lembra disso. Cuide muito para conferir a ampla defesa e contraditório, devido ao processo legal. É muito fácil a justiça depois anular, se não devidamente observado. Converse com o jurídico, criem regras, né? Mas sempre confiram esse contraditório e ampla defesa, né? Então, a linha O. Aqui também na linha P, a questão de doações eleitorais tidas como ilegais, né? Por pessoas físicas ou dirigentes de pessoas jurídicas, né? Então tem a questão das doações, tem a regra própria disso, a questão do imposto de renda, né? Enfim. E aí delimita ali o artigo 22, que daí está reproduzido aqui para quem tiver interesse também de verificar. Tá? E por fim, nessa parte, a questão dos magistrados, né, e membros do Ministério Público que forem aposentados de forma compulsória, né, em decisão sancionatória, né? A gente sabe muitas vezes, aqui não é criticar a magistratura, mas quantas vezes, até um amigo meu, filho de um ex-juiz federal, que foi compulsoriamente aposentado, né? Então, ou seja, a pena, muitas vezes, para um juiz é ganhar seus 40 e poucos mil e ficar em casa, né? Enfim, mas, olha, que tenha perdido o cargo por sentença, né? Ou que tenha sido exonerado, né? Ou aposentadoria voluntária da pendência de processo administrativo, né? Administrativo disciplinar também 8 anos. Tá? Então tem essa inelegibilidade para magistrados e membros do Ministério Público. Lembrando que magistrados e membros do Ministério Público têm, respectivamente, as suas leis orgânicas próprias, né? Tinha aquela tese no passado de que não poderiam sofrer processos de improbidade, né? Isso já caiu. Porque nós temos um regulamento próprio. Não, mas hoje é possível, né? Como também tinha aquela tese antigamente dos prefeitos, o prefeito também, né? Então, só que o prefeito, diferente dos demais, o prefeito ele tem prerrogativa de foro para crime, mas não por improbidade. A improbidade é na primeira instância, lá na tua comarca, igual, por exemplo, para vereadores. Né? A diferença é só do crime para prefeito e a instância originária do tribunal. Tá? Também lembrando isso. Tá bom? Enfim, então são essas as linhas aqui. Vamos agora nos ater a 2 questões, né, principais, que é o mais comum, que é o do julgamento das contas e também da questão de improbidade administrativa. Alguma Câmara que já teve julgamento de contas que deixou inelegível o prefeito? Já aconteceu com vocês? De onde que o senhor é? Ceará, Luiz. Perdão, como nome? Ceará. Qual município, senhor? Luiz. Já veio duas contas aprovadas. Gostaria, a gente já aprovou das duas. Foi as 4 mandatos, né? As 4 contas. Todas renegadas. E agora ele entrou para Liminar. E acabou a suspendeu 2 sessões e acabou que concedeu a liminar. Concedeu a restante e ele também foi eliminar para ser candidato. Então, olha só o caso aqui, ó. Ele está subjusto, ou seja, conseguiu uma liminar para poder ser candidato numa conta reprovada.
Então, mas, perfeito, obrigado, lá do Ceará. Então, olha só, vamos fazer a análise e depois vamos ver algumas características. Então, se tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, por quem? Por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Por decisão irrecorrível de quem? Do órgão competente. Então, nós sabemos que o órgão competente para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é a Câmara Municipal. Alguns vereadores, às vezes, né, são pré-candidatos, entram e não sabem que também tem uma função atípica judicante, que também pode praticar o julgamento. Né? Esse é um exemplo, como tem também a questão dos mandatos, né, de julgamento de mandato. Então, aqui, órgão competente, decisão irrecorrível, então é da Câmara, não é do Tribunal de Contas. Tá, outro ponto importante. A Constituição Federal delimita, eu já vou voltar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que delimita a Constituição Federal? Olha só, as decisões dos tribunais de contas são consideradas como um parecer prévio, parecer opinativo. Tá? Então isso ficou bem claro, está aqui o julgamento, ficou bem claro. Mera interpretação do texto literal da Constituição Federal, lá no parágrafo 2º do artigo 31. Agora, olha só, as contas prestadas por prefeitos, que possuem regras próprias, onde o parecer emitido pelo tribunal, parecer opinativo emitido pelo tribunal, só deixa de prevalecer por decisão de 2/3. Isso é norma constitucional de reprodução obrigatória. Esses dias, a gente estava lá em Curitiba, falando sobre o tema, aí um vereador, agora começa essa briga política, até o Gilson comentou aqui, né? É normal. Aí um vereador, por interesse da pré-candidata dele, não, mas espera aí, lá na Câmara, município de Artigueiro, lá na Câmara, nós, por maioria, nós acabamos entendendo por alterar o entendimento do tribunal. Mas por maioria, como maioria por 2/3, né? Não, por maioria simples, lá deu 6-5. Mas então está infringindo a Constituição Federal. Né? Tem que ter 2/3. Não, mas a nossa lei orgânica aqui foi a vida inteira assim. É maioria. Falei, o senhor me perdoe, mas a Constituição é clara. Se vai desfazer o julgamento, o parecer opinativo do Tribunal de Contas do seu Estado, é por 2/3. Então, se nós temos 9 vereadores, são 6. Né? Enfim, e assim vai a conta. Então, se não tiver 2/3, fica como está. Tá? O que só alteraria se tiver os 2/3. Né? E aqui também o seguinte, as contas, pela decisão em repercussão, o que é decisão do Supremo em repercussão geral? Aqueles processos de relevância jurídica, social, econômica, política, que chegam ao Supremo Tribunal Federal, né, vários processos análogos, e que os ministros, que são 11, numa maioria, entendam que, opa, esse tema é relevante, esse tema tem essa importância, esse tema nós vamos julgar sob a égide da repercussão geral, ou seja, aquilo que determinarmos, que julgarmos aqui no Supremo, vai valer para os demais, né, para os demais órgãos do Judiciário, para a inflação, enfim. Então esse tema é a repercussão geral. O que decidiu aqui é isso, gosta ou não. É o mesmo exemplo do julgamento em repercussão geral da possibilidade do segmento do 13º subsídio e abono de férias. Né? Que no Paraná, o Tribunal de Contas, Deus me livre, não podia, não pode. Aí até que agora, com esse, já faz uns anos, né, mas com esse julgamento do Supremo, deixou claro que pode. Aqui alguém não recebe 13º? Que não recebe. Né? Mas por uma opção da Câmara. Né? No Paraná, se fosse lá em Curitiba ou em Foz do Iguaçu, a gente sempre faz os cursos, a maioria ia levantar. Porque muitos que têm é um direito social. É um direito social do senhor, da senhora de político. E a maioria, por uma repercussão da sociedade, ficou com receio e não fez. E agora, não fazendo, não pode a partir de 25, porque nós sabemos que tem a questão do princípio da anterioridade. Né? E quem não fez agora não pode fazer mais, então só vai poder receber, quem não fez, só a partir de 29. É isso, a conta é 29. E é um direito consagrado pelo Supremo e repercussão geral. Então, fiz esse parênteses para lembrar. Ainda bem que a maioria aqui recebe e tem o direito de receber 13º subsídio e abono de férias.
Pois bem, voltando. O julgamento de repercussão geral também delimitou o seguinte, que se trata das contas de governo, você pensar no orçamento, né? E conta de gestão das despesas públicas. Ou seja, são as contas de modo geral. O Supremo não separou. É as contas do prefeito e ponto. No final aqui nós vamos ter uma edição recente do Supremo que delimitou uma outra questão em relação ao convênio. Mas essas contas é os senhores e as senhoras que julgam. E aqui, meus caros, sinceramente, se necessário for, mas altere o regimento para ter um procedimento sobre isso, para conferir o contraditório para a defesa. É muito importante, porque às vezes, se não tiver isso, vai causar uma mácula muito grande e o pré-candidato a prefeito, numa época como agora, coisa de 2 anos atrás, 1 ano, 3 anos, não sei, vai na justiça e vai conseguir eliminar. Eu não estou dizendo que o caso de vocês assim, eu não sei, mas é muito comum que não confiram o devido contraditório e aí acabam anulando o processo. E aí vem como vítima, ganha a eleição. Não sei se era isso que o senhor mesma coisa a cassação de mandato. Né? Não é o momento agora, olha a eleição, claro, mas assim, quem for para esse lado, tem câmaras que só eu vi legisladores que só fizeram isso na Câmara, 3, 4, 5 vezes. É um desgaste gigantesco. Quem sofreu isso foi o ex-presidente da UVEPAR, o Júlio. Eu entrei na UVEPAR, o Gilson, muito amigo, o Júlio, com 45 anos, faleceu há pouco tempo, um mês retrasado. E assim, eles sofreram com isso no município dele. Nenhum dos vereadores na época foram reeleitos. Nenhum. Então, é um processo desgastante, complicado. E se a Câmara, por algum motivo, precisar, ok, mas, sinceramente, se puder evitar, melhor. E mais, e aqui vai uma outra questão também importante, né? Um outro parênteses aqui, que eu vou lembrando as coisas. Alguém aqui tem código de ética? Tem comissão de ética parlamentar? Tem código de ética? Alguma Câmara aqui? Poucas, né? Vejam só, muita gente chega e fala, você vai falar em código de ética, não tira no pé. Tá, eu entendi o que ele quis dizer. Ok? Agora, pensemos no outro lado. Digamos que um vereador, uma vereadora cometeu algum ato e que uma cidade pequena e que causa uma certa repulsa ali da sociedade, uma certa pressão da sociedade. Se você não tem um código de ética, ou você caça o mandato, ou a população vai ficar no teu pé. Ou seja, de repente, é melhor ter sim, desde que ter todo um procedimento em relação a isso, mas ter ali um código de ética, ter ali, de repente, alguma sanção, e evitar de que haja uma pressão popular por alguma coisa talvez que não seja tão grave, a quebra de decoro. O que pode ser quebra de decoro para mim? Pode ser uma coisa, para o senhor pode ser outra, para a senhora pode ser muito maior, não sei. Né? Então é importante que se delimitem essas questões. Para quê? Porque a Câmara tenha mais segurança jurídica na hora de atuar. Na hora de que amanhã ou depois alguém não venha anular. Esse vereador não sabe o que faz. Olha aí, ó. O juiz teve que corrigir o erro da Câmara. É um problema sério. Né? Então, eu estou há 9 anos na UVEPAR, a gente vive muito isso. Então, eu quis fazer esses parênteses aqui para comentar sobre isso. Tá? Então, quaisquer contas, o julgamento é dos senhores e das senhoras. Tenham uma ritualística em relação a isso, que é de fundamental importância. Voltando aqui, qualquer conta reprovada gera inelegibilidade. Foi o que eu falei no início hoje de manhã, quando a gente começou. Então, não necessariamente. Porque há regras, há requisitos que a própria lei textualmente delimita. Quais sejam? Contas rejeitadas por irregularidade insanável. Então não é qualquer irregularidade. É irregularidade grave, insanável. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Que configure ato doloso de improbidade administrativa. Essa redação é de 90. Talvez aqui alguns nem tenham nascido. Em 90. E em 92 surgiu a lei de improbidade. E em 2021 alterou-se, como eu falei de manhã, muito a lei de improbidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época poderia ter uma das elementares, que era lesão erária, prejuízo erário, por culpa. Poderia haver condenação por ato de improbidade por culpa. Hoje, toda e qualquer condenação que venha a ter nesse país por ato ímprobo tem que ter dolo. E aqui fala em dolo. Então, ou seja, já naquela época, se fosse uma condenação por improbidade culposa, já não entraria também. Então tem que ter dolo. Então esse é outro requisito importante. A decisão é recorrida do órgão competente, ok? E aí, uma outra questão, suspensa ou anulada pela justiça. E aí é o que eu comentei com os senhores e as senhoras. Evitar muito qualquer incorreção para que o judiciário não venha intervir. E para que não seja pior
depois, tá bom? Aí aqui delimita o artigo 71 da Constituição, que está reproduzido aqui, né, que é do TCU por analogia dos tribunais de contas, né? No Brasil são, se não me engano, 2 ou 3 municipais só tribunais de contas, né? Mas né, aqui para todo mundo são os tribunais, os TCS, né? Os tribunais de contas estaduais, tá? Então, aqui está os links de consulta para verificar aquela questão da, né, se seu nome está na lista, né? Então tem aqui 2 exemplos, tá? Então, de respeito a contas públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade, que seja recorrível, né, e que não tenha sido suspenso ou anulado. Está aqui o resumo do que está no dispositivo constitucional. Tá? Há uma conceituação no Decreto-Lei 200, que é de 67, que trata, né, do ordenador de despesa, que também trazia no material aqui a questão do conceito do que é esse ordenador de despesas. Tá? Aqui o que nós já vimos, que foi repercussão geral. O que o Tribunal Superior Eleitoral, agora estão pensando na inelegibilidade, veio a trazer, são decisões mais históricas, né? Sobre a questão de que possam considerar insanáveis, né? E que possam, então, portanto, entrar nesses requisitos, né, de contas irregulares, né? Extrapolação do limite máximo previsto no artigo 29 da Constituição, né? A questão de despesa pessoal. Pagamento irregular de remuneração a vereadores, né? Observar bem essa questão da fixação dos subsídios, né? Observar o princípio da anterioridade. A gente vê que algumas câmaras não observam isso, consideram aumento real, não pode, isso é um baita problema, tá? Observar muito isso. Pagamentos irregulares de verbas de gabinete. No Paraná nós não temos verba de gabinete para as câmaras, né? O senhor sabe bem, né? Algum estado aqui tem verba de gabinete, mas não tem. Santa Catarina não, né? Mas enfim, verba de gabinete não é possível, né? Pagamento indevido de diárias, e aqui eu preciso fazer um parênteses, que é um tema que eu adoro e gosto muito, digo, porque a gente está enfrentando, né, esse tema direto, né? Para que servem as diárias? Há uma questão bem interessante em relação a isso, porque é o seguinte: há uma regra delimitada em lei que se refere à diária que você possa observar. Não há uma lei delimitando isso. O que há é a tua lei. Nós recomendamos sempre que façam lei específica, lei lá do seu município. Pois bem, né, lei específica da Câmara. Pois bem, as diárias, elas servem para despesas. Primeiro, tem caráter indenizatório. Então, obviamente, não é salarial, obviamente não pode ser complemento de, entre aspas, salário. Isso é fato, ok? É indenizatório. Eu, Paulo, me desloco do meu município sede para um outro município, enfim, para um evento, por exemplo, aqui, para uma reunião importante, ok, né? E aí eu tenho direito de ser indenizado mediante o recebimento de diária, ou diárias. Pois bem, para fazer frente a essa indenização, a que tipo de gastos? Hospedagem, alimentação e deslocamento urbano. O modal, a forma, se o senhor vem de avião, se o senhor vem de ônibus, se vem com o carro da prefeitura ou da Câmara, esse é o gasto do órgão. Não é de Câmara, eu vejo no Paraná isso. Tem Câmara que, meu Deus do céu, vamos ter que dividir aqui para pegar o carro para viajar. Não, o carro, a forma que você se desloca, o custo, não é das viagens, é custo do órgão. Então, isso é um ponto importante, né? E se a tua lei diz diferente, muda a lei. Segundo, o deslocamento urbano que a gente faz é o seguinte: viemos para Brasília de avião, Brasília é muito grande, muito longe, né? A gente vai pegar um Uber ou um táxi. Então, isso sai das diárias, né? Ok? E a questão de hotel, despesa com hotel e alimentação. Fora isso, não entra nas diárias. Mas aí vem lá o processo, lá na Câmara, e muitas câmaras nem fazem o processo. Um processinho simples, mas façam o processo. Vem aqui o promotor está pedindo as diárias porque está aqui dizendo que nós pegamos lá 3 diárias, R$1.500, R$500 a diária, uma média, sim, que é as notas de R$1.500. Algum promotor aqui do senhor, da senhora, na sua parte já fez isso? Pegou R$1.500 diária, tem que comprovar que isso não existe, isso não é, o instituto jurídico da diária não é esse. Quer fazer um ressarcimento, quer fazer um regime de adiantamento, é uma coisa, lei própria para isso também, mas a diária não. Se eventualmente sobrou, ou se eventualmente faltou,
É de cada qual. Se a pessoa que teve um valor X de diário ficou no hotel mais caro da cidade, comeu nos melhores e mais caros restaurantes, se faltou, é da diária. Se foi comer um cachorro quente ali, é da diária, não importa. Então, o Instituto da Diária esse não pode ser, quer dizer, desvirtuado por um rendimento A ou B de algum promotor de justiça. Né? A questão é que vem uma recomendação e outra, só uma recomendação e outra, o que o promotor faz, e aí o prefeito da Câmara morde nele. Então, assim, se a sua lei estiver diferente do que está aqui, eu, infelizmente, vou dizer para o senhor para a sua culpa também. Mas não é da natureza do Instituto Jurídico das Diárias. Quis fazer esse parênteses porque é um tema muito importante. Se alguém levantou a mão, pois não. A diária foi mais alta, por exemplo, que a gente gasta aqui. E já teve algum promotor que pediu a prova? No Paraná, não, mais alta? Aí que tá, não. Né? Então, no Paraná, pelo menos que a gente vê, alguns promotores eles querem saber no que gastou, mas se não está na tua lei, você tem que completar a lei. Né? A tua lei tem que ter esses requisitos corretos. Né? Então não tem que pedir isso. Então o promotor estaria errado, ou mesmo se sobrou, se faltou, se sobrou. O que configura complementação do salário? Uma pergunta muito boa. O que configura a complementação de salário? E vai depender muito também de cada Tribunal de Contas, depois analisar. Existiu uma regra que caiu, que é assim, por exemplo, meu subsídio é de 5 mil. E eu recebi no mês mais do que 2.500 de diária, mais da metade. Opa, então peraí. Configuraria complemento de salário. Tinha uma regra. Não, isso não existe. O complemento de salário é uma pergunta muito boa do senhor. O complemento de salário poderia ser comprovado, ser delimitado se as diárias não são devidamente realizadas com base na tua lei. Sabe? Então, assim, por exemplo, pergunto, não tem 22 ou 23 dias úteis no mês? O prefeito, eu já trabalhei com o prefeito, 13 anos já nessa situação, eu trabalhei com o prefeito que pegou 13, 14 diárias no mês. É muito, mas ele viajou muito para Brasília, ele viajou para Curitiba, para Brasília, para 13, 14 dias, ele vai atrás de menos. Então pode, se ele comprovou, não é complemento do subsídio dele. Se ele não comprovou, certamente é. Essa é a diferença, sabe? E a gente viaja todos os meses. Não, perfeito. Tem alguns parlamentos, perdão, só um minuto, tem alguns parlamentos, por força até de recomendação do Ministério Público, que limita. Olha, viaja uma vez por mês só. Né? Tem gente que viaja todo mês, em Curitiba nós temos as câmeras que vão no nosso evento uma vez por mês. Ok. Como é que não? Aqui, nesse momento, os senhores e as senhoras estão fazendo o quê? Estão se capacitando? O que a gente fala? Os senhores e as senhoras estão cumprindo uma obrigação. O princípio da eficiência, que confere também uma obrigação de se capacitar, faz com que possa, independente de uma, duas ou quantas vezes for, se há temas de interesse público, de relevância, o senhor não tem que ter um limitador do princípio da eficiência. Então, essa história de que não pode viajar mais do que uma vez, a não ser que a tua lei diga isso, a não ser que tenha uma recomendação assinada, mas se não, é possível sim. Por quê? Comprovou o interesse público, comprovou a necessidade diária, vai pensar, é um direito que você tem. Desculpa, o senhor está a tempo levantando a mão. Perdão, acho que ele ali primeiro, só um minutinho, desculpa. Não, bom, por favor. Lá na Bahia. é o entendimento do Tribunal de Contas. A Bahia, na verdade, acho que você, alguns dos estados aqui, não tem Tribunal de Contas dos municípios. Né? Isso. Realmente é o Tribunal de Contas do Estado que analisa as contas. A Bahia, por incrível que pareça, o pessoal fala, a Bahia é tudo, faz o que quer, né? A fiscalização do Tribunal de Contas da Bahia é um dos mais eficientes do Brasil. Lá nós temos o Tribunal de Contas dos municípios, que analisa as contas do prefeito e da Câmara, né? É um entendimento lá do nosso tribunal, e a gente não vai em conta ainda, ele é que julga nossas contas, né? É que quando a gente recebe 3 mil e gasta 2, tem que devolver 1.000. Porque nós, vereadores, nós não podemos nos apropriar de um recurso que não é nosso. O plano da diária ele é indenizatório. Então, indenização é o quê? Você gastou 2, né? Ele vai, a Câmara deve te devolver 2. Esse é o entendimento lá. Inclusive, eu estive e eu vi um presidente de uma Câmara que teve um problema seríssimo, porque a diária dele para Brasília era muito alta. E ele ficava sempre com o dinheiro. Então, assim, o que eu vejo é que isso vai muito, se for parar, por exemplo, uma denúncia do cidadão, fiscalizar suas contas, e olhar lá que tem. Olha, o vereador fulano de tal, no ano pegou 30 mil diárias, mas ele só gastou 10. Esse vereador lá na Bahia tem um problema muito sério. Porque o Tribunal de Contas ele vai analisar e vai dizer,
momento que você está viajando, por exemplo, todo mês, e sobra R$2.000, aqui está sendo incorporado ao seu salário. É vantagem. E a diária não pode ser vantagem, é compensatório, o caráter de Isso. Mas aí, então, é um entendimento do Tribunal de Contas, do seu estado, mas da Bahia, mas é que isso também era Salvador, Tribunal de Contas. Isso. Né? Só que assim, ó, se chegar esse ponto a um tribunal superior, como está o STJ aqui, vai entender de que esse entendimento do Tribunal de Contas está incorreto em relação à natureza jurídica das diárias. Porque assim, então, se faltou 2, então daí faz o adiantamento. Faz realmente depois uma indenização, né? Mas não adiantamento ou agora o que eu falei há pouco. Antecipação? Faz uma antecipação, depois devolve. Aí sim, mas a diária não, que daí não é o instituto da diária. Então É que eles não têm uma lei da diária. Mas então, é importante editar uma lei, delimitar direitinho. Aí é uma segurança jurídica maior para todos os senhores. Se você for deixar o Tribunal de Contas mandar, o vereador não ia ganhar nada, ia trabalhar. Isso, exatamente. Se deixar o Tribunal de Contas, não vai viajar. Perdão, eu estou fugindo do tema, mas em horário já deu. Desculpa. Subsídio do vereador, você falou aí que não pode a Câmara aprovar muito alto, né? Depende do município. Nós temos 6.000 eleitores. Né? E o presidente da Câmara nossa, lá em 2000, reduziu o nosso salário por metade. Era 800, ele reduziu para 400. Isso pode? Olha, o reduzir, mas foi fixado uma redução para outra legislatura. Então, poder pode, não deve, né? Nós, a UVB certamente, a UVPAR, nós defendemos um subsídio valorizado. Né? O vereador tem que ganhar bem para poder bem desempenhar o seu papel. Né? Agora, o que tem que cuidar, que eu comentei, é que existe, infringindo o princípio da anterioridade, eventuais reajustes acima da inflação, vamos dizer assim, com ganho real. Isso não pode. Isso não pode. Né? E aqui no Paraná, agora aqueles deputados escalou, o vereador não pode. Tá? Mas assim, diminuir, infelizmente, pode, mas sempre no princípio de anterioridade de uma legislatura para outra, mas não deveria. A Constituição não pode diminuir o salário do deputado. Só pode diminuir na fixação dos 24 anos, diminuir durante o mandato. Então, da anterioridade, não, é isso mesmo, mas da anterioridade estou dizendo de um mandato para o outro, da fixação da legislatura, isso que eu estou falando. E daí pode aumentar. Pode, sim. Não, do mesmo mandato não. Eles podem revogar essa lei, eles poderiam revogar essa lei até abril, criar uma lei para o próximo. A substituta. Tinha que ser até abril. A nova fixação. Porque tem o incêndio, o senhor fala que tem 180 dias da lei de salário fiscal. Tem que fazer a conta certinho, mas exatamente. 6 de abril. Então. Bom, pessoal, então só para a gente fechar, porque também o meu horário já extrapolou, né? Realização de despesas em desconformidade com a lei de salário fiscal, nós estamos até citando ela aqui. Falta do recolhimento de contribuição previdenciária, outro exemplo. Vício em procedimentos licitatórios, né? Principalmente se tiver malversação de recursos públicos, é outro exemplo. Tá? Enfim, lembra ali que eu coloquei aqueles links, né? Olha, não necessariamente o nome do senhor ou da senhora, ou enfim, do prefeito, nesse caso do prefeito, estando ali, quer dizer que está inelegível, porque vai ser analisado cada caso. E mais, se tiver também uma reprovação, mas somente com pagamento de multa, não gera inelegibilidade. Não gera. Tem mais isso também para verificar a questão das contas. Tá? Acordão. Senhor? Acordão. Pode ser. Pagou a multa, exatamente, e não está inelegível. Aqui, para a gente fechar essa parte, não há julgamento ficto. Mas a Câmara demorou para julgar. Nós não vimos a matriz constitucional delimitando que se trata do julgamento do órgão competente, da Câmara. Então, mas a Câmara demorou para julgar, então presume-se que o parecer reprovando as contas, o parecer opinativo do tribunal que vale. Não há. Tem aqui, olha, em repercussão geral também, já faz tempinho, 2016, não cabe chamar de julgamento fictício, ficto, tá? Tem que julgar, tá bom? E aqui que a decisão recente, março, né? Recente do Supremo, deixando claro de que contas relativas a convênios é o tribunal que julga. Tá? Conta de convênios é o tribunal que julga. Meus caros, temos agora a improbidade. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas temos agora aqui a questão da improbidade administrativa. Olha a questão.
não é toda condenação que vai gerar uma inelegibilidade. Tem mais isso também, né? Condenados à suspensão dos direitos políticos, e aqui existe jurisprudência do TSE delimitando que deve constar na decisão, por exemplo, a decisão da Vara da Fazenda Pública, em que se delimitou a condenação por ato de improbidade, suspensão dos direitos políticos por X tempo. Tá? Também, decisão transitada de julgado ou por colegiado, né, pela lei da ficha limpa, por ato doloso, então outro, e agora, como eu falei, já desde manhã, hoje, agora à tarde, só dolo, ok? Dolo específico, está no material depois, e que importa em lesão erária e enriquecimento ilícito. Ou seja, tem que ter 4 elementos. 4 elementos. Pois bem, a questão aqui das elementares. Antes aqui, só para deixar, aqui que o tempo está curto, mas aqui, ó. Deve ter, com base na nova lei, na lei que alterou a lei de improbidade, o chamado dolo específico, que é a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito tipificado. O que é o resultado ilícito tipificado? Uma questão é o ilícito civil. O ilícito civil, em que vai ter um prazo prescricional de 5 anos, e que a pessoa através, por exemplo, de uma ação civil pública, pelo rito da lei da ação civil pública, é processado e condenado. Vai lá, paga uma multa, devolve. Uma coisa é o ilícito civil tipificado, qual seja, que tenha as elementares dos artigos 9, enriquecimento ilícito, 10, lesão erária, ou 11, atentar contra princípios. Só que isso no caso da improbidade, são essas as elementares. Só que no caso de atos de improbidade administrativa, já deu tempo, né? Se trata aqui, olha, da somatória da suspensão de direitos políticos, dolo específico agora, e somando 9 com 10. Então o Paulo aqui foi condenado a 5 anos de suspensão de direitos políticos, a multa de 100 mil reais, enfim, teve sanções, mas foi o Paulo condenado por lesão erária, pelo artigo 10. O Paulo está elegível ou está inelegível? O Paulo está inelegível, porque não tem o nome substituto. Tudo bem, tem que passar o prazo da condenação do processo, ok? Mas aí começa a contar 8 anos, por exemplo, pegou 2 anos de suspensão políticos, então são 8 mais 2, são 10. Se passou os 2, o Paulo, nesse exemplo, estaria elegível. E aqui também outra questão, meus caros, outra questão. Após o cumprimento da pena, o Paulo foi condenado a tudo isso e a pagar 20 mil reais de multa. E por algum motivo, o Paulo não tinha dinheiro, mas por algum motivo esqueceu, não pagou, enfim. O Paulo não cumpriu os 2, 3, 4 anos. A partir do momento que o Paulo pagar a multa e cumprir toda a pena, toda a sanção, aí começa a contar 8 anos. Essa é a diferença. Agora, para configurar a inelegibilidade, meus caras, tem que estar esses requisitos todos aqui juntos. Por isso que muitas vezes, numa questão de improbidade, se obtém uma liminar e vai disputar a eleição e vai chegar enfim, vai ser eleito e vai poder ser diplomado. Para a gente fechar então, meus caros, outra coisa aqui que a gente queria só comentar, né, porque é um tema que a gente tem trazido muito nos nossos cursos, e assim, atentar contra princípio não gera inelegibilidade, mas cuidem muito em relação a este período da publicidade institucional. E mais, cuidem muito na questão de uma divulgação institucional falando, de que possa vir a ter uma infração ao princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, você não pode personificar a tua atuação, ainda mais numa época pré-eleitoral, eleitoral, esse é meu amigo, tudo para ele, esse é meu adversário político, nada para ele. Não, se eu sou gestor, eu tenho que ter uma impessoalidade. E mais, enaltecimento, ou seja, autopromoção. Cuidem muito com essa questão de autopromoção, porque isso é muito comum, ter condenação por ato de improbidade, por infração, principalmente da publicidade aqui, mas também da impessoalidade. É muito importante sempre observar bem a atividade institucional, no sentido de não ter uma autopromoção em relação ao que está sendo veiculado. Tá? As sanções estão aqui, as sanções estão na matriz constitucional, no artigo 37, parágrafo 4º, né? E também algumas da lei. Rapidamente, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Perda da função pública, e a lei nova trouxe uma questão de que, se tiver num outro caso, por exemplo, foi condenado por improbidade
improbidade como vereador. Hoje ele é deputado federal. Ele perde o cargo de deputado federal? Não. A jurisprudência do STJ dividiu. Uma Câmara que diz que sim, outra que não. A lei 1430 vai dizer que não, que só perde se estiver no mesmo cargo. Mas o dispositivo, por uma liminar do Ministério Federal, está suspenso. Então, essa regra, que não perde, sendo um cargo diferente, não está hoje, pelo menos hoje, em vigor. Suspensão de políticos, como nós estamos falando, pagamento de multa civil, né? Proibição de contratar ou receber benefícios fiscais ou creditícios da administração pública. Eu brinco que, dependendo da circunstância, a pessoa não pode vender um sorvete, porque tem autorização para vender um sorvete na praça central da cidade, né? E também a questão de que a lei delimitou que ressarcimento, que é recompor ao erário, não é uma sanção, está só recompondo o erário, ainda que a Constituição delimite como sanção, e foram retiradas as penas mínimas. Antes nós tínhamos 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Hoje tem 14 anos, mas pode ser 6 meses. Pode ser um ano, tá? Então essa mudança também que o legislador veio a trazer, tá? E aqui para a gente fechar a questão também do material, né? Está aqui a questão do enriquecimento ilícito, que pode ter de sanção, lesão erário e violação de princípios. Olha só o exemplo da multa aqui. Descumpriu, se autopromoveu, descumpriu o princípio da publicidade, da impessoalidade, pode chegar a 24 vezes o valor do subsídio de multa, olha o valor. Pode ser muito alto, muito grande. E aí é a caneta do juiz que vai delimitar. É complicado, meio mandato de prejuízo aqui, no mínimo, tá bom? E a questão também da imprescritibilidade, a questão da improbidade, houve algumas mudanças, houve o entendimento de que passou-se a ingressar agora o princípio do direito penal, da improbidade, da natureza cível, mas se entendeu, peraí, então a lei mais benéfica vai ser utilizada no princípio do direito penal, não retroage, né? Não, isso o Supremo depois modulou e caiu, tá? Mas ainda persiste esse entendimento aqui de 2018 do Supremo, em que, num julgamento apertadíssimo e de uma operação, de uma fase e outra da Operação Lava Jato, se entendeu na época e hoje então persiste, que são imprescritíveis ações de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade. Ou seja, eventualmente, uma diária irregular, acabamos de defender a diária aqui, diária irregular de 8, 10, 15 anos atrás, pode ser que venha a ter uma ação. Então, o que a gente faz? Ainda mais no final de mandato, guardem tudo que passar pelo senhor e pela senhora, ainda mais quem é presidente de Câmara, né? Tenha tudo numa nuvem, tudo guardado. Por quê? Porque não sabe se amanhã ou depois vamos ter algum problema nesse sentido de improbidade. Pessoal, então, só para a gente chegar aqui, essa parte final, então, guardem isso, por favor, cuidem com isso, tá? Ressarcimento ao erário é imprescritível ainda aqui, hoje, no nosso país, bom? Eu acredito que sejam essas as informações, né? Enfim, vamos, acho que, abrir para algumas perguntas, então? Alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar, que não ficou bem claro? Quando eu vim para cá, eu perguntei para o pessoal da Univete, escuta, precisamos de nota? Nota não, mas me traga lá um certificado, a aprovação do que vocês vão fazer. Tá, e quando o vereador vem a Brasília, ou no nosso caso, para a atuação política, ou seja, visita gabinetes, visita aos deputados, aos secretários, enfim, é uma atuação política muitas vezes a aprovação como é o certificado. Olha, que pergunta muito boa. Primeiro, a questão de levar uma nota outra. É que quando a gente fala com mais calma estudiar, a gente delimita. Por exemplo, você não, como a gente falou, não tem que prestar conta do valor. Você tem que prestar conta do efetivo cumprimento do objeto da diária. Por exemplo, deslocamento para o evento da OVB em Brasília. Você comprova com fotos, o certificado, como de repente da nota ou outra de um restaurante do Uber, você vai comprovar que esteve efetivamente em Brasília, que esteve no evento. Fechou. Aí a outra intervenção é a questão de vir para conversar com o deputado.
O Tribunal de Contas do Paraná, e aqui eu sei que estão gravando, o conselheiro presidente Fernando vai ficar bravo comigo, ele vai estar no nosso evento de volta daqui a uns dias, lá eles são muito retrógrados, posso dizer assim, em relação a isso. Né? Mas, diferente de outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para mim, é só um exemplo, entre outros. Mas, sinceramente, saiu recentemente, ano passado, uma decisão do Tribunal de Contas do Paraná, daí que deu o seu tribunal, deixando bem claro a possibilidade de ter a percepção de diárias, receber diárias para ir conversar, vamos dizer assim, para ir se reunir, na verdade, com o deputado, seja, por exemplo, na capital do Paraná, que é Curitiba, lá na Assembleia, seja aqui no Congresso Nacional em Brasília, com os deputados federais e senadores, desde que haja, claro, primeiro, interesse público, por exemplo, uma emenda parlamentar, e segundo, que haja uma comprovação efetiva de que marcou realmente, que marcou uma determinada reunião. Por exemplo, você manda pelo WhatsApp, o WhatsApp é prova, citação penal, hoje você recebe, a justiça aceita como prova. Então, pelo WhatsApp, por um e-mail, enfim, um ofício, algum documento que comprove, deputado, hoje, no dia 8, amanhã, no dia 9 de agosto, às 3 da tarde, no seu gabinete para tratar sobre a emenda da patroa, por exemplo. Ok, marcou. Então há uma decisão do Tribunal do Paraná dizendo que hoje pode. Há meses para trás não podia, hoje pode. Então observe a questão do seu estado. Tá bom? É possível, em tese, vir conversar. Ainda mais quem tem emenda impositiva aqui. Quais os princípios? Olha, que beleza. Mas tratar da emenda impositiva, vamos pegar diário para vir falar com o deputado? Claro que posso. Tranquilo. Bom, e essa lição do Paraná, se eu quiser, eu lhe mando depois. Mando porque é lição. Boa tarde, sou vereadora Patrícia de Nova Nazaré. Nós temos a 13º, porém não recebemos o abono de férias. Tem legalidade você receber o 13º e não receber as férias? Então, uma pergunta também interessante, porque assim, a fixação daquela decisão de repercussão geral do Supremo é para o 13º subsídio e abono de férias. Criou um instituto, não criou outro. Infelizmente, se não tiver lei municipal, não pode receber. Deveria, mas não pode receber. Então, certo é criar. Só que agora, infelizmente, é para 2029. Né? Mas são ambas as rubricas. Aqui, não é ensinar errado, mas umas questões do Paraná, que algumas câmaras que tem uma repercussão, e os vereadores não queriam colocar lá 13º subsídio, abono de férias, substituiu pelos dispositivos constitucionais. Os agentes políticos, enfim, o vereador tem os direitos reconhecidos no artigo 5º, no artigo 7º. Então, está escrevendo 13º, e a abono de férias sem escrever esses verbetes. E aprovou, e estão recebendo. Então, tem gente que optou por isso. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas no caso de vocês que não está fixado, infelizmente, né? E lembrando que tem que ter orçamento também, certo? Tá bom? Outra colocação foi que você falou, o doutor falou que as passagens, né, não são custeadas pelas diárias, as nossas são. Sim, a gente paga a passagem das diárias. Eventualmente, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de vocês ou não? Porque não é da natureza jurídica do... Por exemplo, no Paraná eu conheço 3 câmaras que os vereadores pagam. Sabe? Mas não deveria. É o regimento da Câmara. Ou a lei delimita, né? E tem vereador que está vindo a 1.400 quilômetros, que vem, né? 1.400 quilômetros de carro para dividir lá 3, 4, 5 no carro, porque a passagem quiser. Mas não é do Instituto da A imensa maioria, passagem de avião, ônibus, o carro da Câmara, ou cedido pela Prefeitura, então não entra na... Principalmente carro particular, tem também. Tem que observar. Isso tem que especificar. A gente pode estar fazendo uma emenda na lei. Para alterar a lei. Se precisar de uma redação da lei de diárias, eu tenho e mando. Já usamos bastante no Paraná. Agora, como tem a lei, e ela pode fazer alteração na própria lei que já existe. Então, isso aí precisa para o próximo mandato. Isso, já faz alteração. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença de todos, né? Acabou passando o horário e eu fico à disposição. Não sei se esse material pode ser disponibilizado a todos. Tá. Olha, só solicitar no WhatsApp da UVB, para a Tainá, pode mandar. E aí, no material, tem o meu contato no WhatsApp. Eu brinco com a minha esposa que não trabalha 24 horas por dia, né? Então, ou seja, quem precisar, né? Eu vou sempre no WhatsApp vou respondendo e, de repente, algum material, uma troca de informações, né? A gente está à disposição de todos, tá bom?
muito obrigado pela presença de todos, a oportunidade que eu tive aqui de trazer algumas informações, espero que alguma coisa possa ter sido útil, né? E contamos com vocês nos eventos da UVB lá no Paraná, em Curitiba, em Foz do Iguaçu, que já está marcado para novembro, enfim. Né? Falei com o Gilson hoje no almoço, vamos no próximo ano marcar um, espero que todos sejam eleitos estejam, marcar um em Foz também para conhecer Itaipu, que é a maior usina, enfim, do vocês sabem, né? Então nós vamos marcar para ir para Itaipu, provavelmente em maio. Bom, um abraço a todos, muito obrigado.